Tudo certo? A gente fez um sorteio até agora, então a primeira chapa vai ser a chapa 3, a segunda 5, a terceira 2 e a quarta a chapa 1. A chapa 4 não trouxe nenhum representante. Não, chapa 2, desculpa, chapa 2. A chapa 4 que é a liberta, né? Então calma, gente, calma. A chapa 1 liberta que nós temos representante. Agora, enquanto estiver tendo apresentação nos temas, eu quero que todo mundo faça uma pergunta, quem quiser, tiver interesse, fazer uma pergunta direcionada para chapas, ou então uma pergunta aberta que a gente vai sortear aqui e uma das chapas vai responder. Vão ser 3 perguntas por chapa. Esse primeiro momento vão ser discutidos os temas e aí, no tema, uma das chapas vai perguntar para a outra sobre o tema, vai ter direito da réplica e tréplica. No terceiro momento, que vão ser com as perguntas da plateia, quem sentir qual chapa for diretamente atingida vai ter 1 minuto de tempo de resposta, se pedir o direito. Aqui a gente vai pedir para respeitar também todas as regras de campanha do estatuto. Ok? Sem ofensa, sem denegrir, Então, gente, 3 minutos de apresentação cada chapa. 3. Começa. Boa noite a todos e todas. Eu sou Eduardo Gontijo, das Ciências Sociais atualmente, e represento aqui a chapa de número 3, que é a renovação. Uma chapa que tem um nome muito simbólico, certo? Ela tem e representa aquilo que a gente deseja enquanto aluno, porque é o que nós somos, certo? Nós somos pessoas que abriram mão de algumas coisas para poder manter a coerência dentro de um processo que não é de hoje, certo? Nós somos pessoas que estamos desde o ano de 2014 pautando a construção desta eleição, deste momento que aqui agora estamos. Temos trabalhado piamente nisso. E, em nome deste nosso trabalho, em nome desse nosso compromisso com nós, o nosso trabalho e as pessoas que se agregaram conosco durante esse trabalho, nós criamos uma carta de propostas e viemos encarar essa eleição, nós, assim, para fazer um compromisso com cada um que, como nós, seja aluno dessa instituição PUC Minas, certo? Viemos para falar de renovação, viemos para falar de algo que seja novo e que de fato o seja, não somente pelas formas ou pelas aparências. Falamos em renovação e melhor, agimos com renovação, certo? Trabalhamos por ela, trabalhamos com ela e temos compromisso com ela, tá certo? Somos alunos e alunas de diversos cursos, certo? De gente que tem partido, como é o meu caso, gente que não tem partido e gente até que não gosta de partido. Mas o principal nisso tudo é que a gente se respeita e tem união suficiente para poder tocar um projeto que vá promover a valorização dos estudantes dentro desta universidade e, o melhor, uma ressignificação desta universidade como um todo, porque para nós, a renovação não é somente uma questão de discurso, mas de atitude. E a nossa primeira
O nosso primeiro compromisso é com uma mudança de atitude, porque para nós é a atitude que conta. Muito obrigado. Agora, representante da Chapa 5, 13 minutos. Boa noite, gente. Meu nome é Tainá Nogueira. Eu sou ex-presidente do DA de Comunicação Social aqui da PUC e agora estou no pleito aí como candidata a presidente da Chapa 5, a Por Todos os Cantos. E essa aqui é a Marina, nossa vice. A nossa chapa foi composta a partir de estudantes que ficaram assim, inconformados com todo o processo antidemocrático desses últimos 7 anos de eleições do DCE, sempre de chapa única. E também com as péssimas gestões que sucatearam os DAs, que sucatearam o espaço físico do diretório, entre outras coisas. E a nossa chapa tem 183 estudantes inscritos de todos os cursos e muitos são estudantes comuns, outros estão em DAs, outros são próximos de atléticas, empresas júnior, movimentos sociais, todas essas coisas, o que faz da gente uma chapa muito plural, eu ouso dizer aqui que é a mais plural de todas e a mais diversa também. E nós nos reunimos nos últimos dias da última semana, para pensar propostas concretas e objetivas, pensando na realidade da universidade e pensando no que a gente pode e consegue realmente atingir os estudantes. E tudo isso com muita transparência e participação. A gente fez reuniões abertas, né, na construção da chapa, fizemos reuniões abertas, mais de uma inclusive. E com isso, a gente espera, como o nosso nome nos define, a gente espera estar em todos os cantos dessa universidade, em todos os cursos, atingindo todos os estudantes. E é por isso que a gente escolheu esse nome tão simbólico. E é isso. Foi exatamente esse tipo de manifestação que eu pedi para não acontecer no momento. Eu acho que assim, a gente conseguir continuar legal. Pessoal, boa noite. Meu nome é Kaique. Estou aqui representando a chapa 4, PUC Sem Partido. E PUC Sem Partido mesmo, porque é o seguinte, nós não somos anarquistas, pelo contrário, a gente acredita que partidos políticos são essenciais para o Estado democrático de direito, sim, e nós prezamos o quê? Nós entendemos que a atual situação do DCE, que está sucateado, é justamente por brigas partidárias, brigas de movimentos querendo aparelhar o DCE. Então, por isso que nós entramos com esse nome, PUC Sem Partido, porque a gente quer unicamente representar os estudantes da PUC Minas, do coração eucarístico. A gente não quer representar partido X, Y, Z. Eu tenho minhas convicções ideológicas, cada um da minha chapa tem sua convicção ideológica, também é plural. A gente vive num país democrático. Então, a gente não está aqui para representar movimento XYZ, partido XY, não quer representar unicamente os estudantes. Então, diante disso que a gente veio com essa proposta de PUC Sem Partido, não é que nós somos anarquistas, entendeu? A gente preza, sim, por partidos políticos fora da universidade para que a gente consiga representar um número maior de estudantes. Então, por isso, o nome da nossa chapa, essa é a nossa ideia, representar unicamente estudantes, com propostas para estudantes, pois partidos políticos aqui dentro vão sobrepor os interesses dos estudantes. Uma vez que um partido político financia a campanha de uma chapa, um movimento financia a campanha de uma chapa aqui dentro, infelizmente a gente vai ter que seguir as diretrizes desse movimento, seguir as diretrizes desses partidos. Então é por isso que a gente está aqui apartidário aqui dentro da instituição, mas fora dela a gente tem nossas convicções, nossos partidos. E então nossa proposta, gente, é representar vocês, estudantes.
tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Olha quem diria, a PUC sem partida, chapa sua Anastasia. Olha quem diria, a PUC sem partida, chapa sua Anastasia. Olha quem diria, a PUC sem partida, chapa sua Anastasia. Gente, boa noite primeiramente. Queria saudar todo estudante que veio aqui ao debate, esse espaço importante que tem sido nos negado há muito tempo. Queria dizer também que o fato de ter uma eleição aqui na PUC esse ano para o DCE é muito importante, porque está presente aqui a galera da Novos Rumos que teve dirigindo as mobilizações que derrotaram uma eleição fraudulenta que fez a gestão do PSD. Queremos dizer também que é preciso esclarecer as coisas. Inclusive, acho que já está claro, né? Porque ele falou que é sem partido, mas lá fora ele tem partido. E queria dizer outra coisa que é importante. A chapa 5 em todos os cantos, eu não tenho dúvida que está em todos os cantos. Em todos os cantos que eles estão, eles cortam da educação porque estão com o governo Dilma. Em todos os cantos que eles estão reprimindo trabalhadores como reprimiram em Contagem, no município de Contagem, trabalhadores grevistas ocupando a Câmara para reivindicar salário, e a chapa 5 não se nega, foi lá, desceu porrete nos professores. Eu queria dizer mais, queria dizer que é muito importante dizer que o fato de que uma chapa é ligada ao governo, ao PT, à Dilma diretamente, é dizer para vocês que a nossa chapa teve construindo e tem até hoje um grupo que mobilizou contra o aumento das mensalidades em que nenhuma chapa aqui teve presente. Queria dizer também que fruto da gente ter aqui uma bancada que é independente, porque essa galera aqui rala muito para conseguir financiar sua própria campanha, é que não vem com essa de que não está no governo Dilma, não vem com essa que não está no PSDB, não vem com essa que é a partidária, porque nós aqui temos respeito com o estudante, somos honestos, fomos para a luta com o estudante, derrotamos o processo antidemocrático do ano passado e queremos derrotar o aumento de mensalidade, mas para isso, e é importante dizer, houve um corte no PIBID, em que as licenciaturas ficaram à mercê do governo. O que fez o governo e a chapa 5 abraçou, porque é do governo. Não fez nenhuma luta para garantir a permanência da bolsa e para garantir a permanência do estudante durante todo esse processo. Fala da sua chapa. Meu nome é Ayrton, fui representante da área de filosofia durante um ano. Estou na chapa porque, diferente das outras chapas aqui, nós tocamos luta dentro da universidade. Minha chapa propõe, camarada, não é defender coisas abstratas, como a chapa mais plural, é defender que tem mulher negra dentro da universidade, é defender que as pautas que a gente defende é as lutas que a gente toca. Na presidência não fica nada, nossa vice-presidente é mulher também. Então, tem um presidente no poder hoje que faz parte da educação, que o nosso recorte tem que ser de classe, camarada. Nosso recorte tem que ser de... Então, a nossa chapa defende que o DCE hoje lute para o estudante e que o DCE seja de luta. A gente vai ter mais tempo para debater essas questões que foram colocadas agora. Agora a gente vai aqui sortear um tema de pergunta para cada uma das chapas. Esse tema vai ser direcionado para outra chapa. Peraí que tem um representante da junta ali fazendo a intervenção. Pode falar, Rita. Oi? Sim, sim. Então vai ser o seguinte, a chapa vai ter 1 minuto para fazer a pergunta direcionada a outra chapa. A que respondeu não vai mais responder nenhum tema, mas ainda vai perguntar. A chapa que foi feita a pergunta vai ter 3 minutos para a resposta. A chapa que perguntou 3 minutos para a réplica e depois 1 minuto para a tréplica. A gente vai sortear na mesma ordem do primeiro sorteio.
vai seguir a mesma ordem da apresentação, então, inclusive, todo mundo já está, quem tem interesse em formular já as perguntas para a próxima etapa, que o Fernando vai recolher aí na plateia. Então, agora, a chapa 3, fazer a pergunta sobre o tema de cultura. Eu direciono a pergunta de cultura à chapa 5. Um minuto. A nossa pergunta sobre cultura vai do seguinte sentido. Chapa 5, vamos ver. Porque vocês têm essa coisa da mobilização cultural, isso é uma coisa que a gente vê em vocês. E, nesse sentido, como essa é uma forma de atuação muito marcada na própria política, como vocês trabalham, eu pergunto como vocês pensam, ou como vocês imaginam, uma política de incentivo à cultura na PUC. 3 minutos para a resposta. Então, como eu falei, eu fui presidente do DA de comunicação e lá eu tive uma experiência muito boa com a área cultural. Né? Os estudantes, eles têm muito essa sede, essa coisa de se expor mesmo na faculdade de comunicação e artes. Né? Então, o que a gente tentou colocar lá foi muito trazer para fora da sala de aula as políticas culturais para ocupar a universidade. Então, uma das coisas que a gente propõe, claro, é ocupar os espaços da universidade com festivais, com atividades culturais, tudo isso baseado para estimular e fomentar a produção do estudante. Claro. Outra coisa que a gente acha muito importante é a Casa dos Estudantes, que é um espaço do DCE que está inutilizável e que a gente não sabe, inclusive, como que está a condição dele, de contrato, dessas coisas todas, porque, claro, foram gestões muito não transparentes em relação a esses contratos. Então, a proposta também é de reabrir a Casa dos Estudantes, fazer esse esforço para trazer a casa para os estudantes realmente, para que a gente possa utilizar a casa para os DAs, para os CAs, para os estudantes normais, para os estudantes formandos, etc. E fazer o festival de bandas, né, é muito importante para a gente, porque a gente sabe que na PUC tem muitos artistas. Vou só complementar que a proposta também é de apoiar as atividades que já ocorrem, iniciativas de alguns cursos e grupos de estudantes. Não é só criar novas coisas, é também apoiar o que já existe e apoiar também as caloradas dos cursos e uma calorada unificada também, que seja realizada de uma forma assim, democrática, que todo mundo que tenha atrações que seja do gosto de todo mundo, essas coisas, e a preço da pessoa. Outra coisa, só para complementar também, eu não sei se entra na cultura, mas o esporte e lazer também é uma coisa que a gente tem se colocado para se inserir nas atléticas, fortalecer as atléticas, colocar as atléticas que estão irregulares nos seus devidos papéis, judicialmente ou financeiramente, o que for, para fortalecer esse tipo de movimento estudantil que é muito forte também, que é a questão do esporte. Todos os cantos, nem engana não, vamos ativar aqui com toda a educação. Todos os cantos, nem engana não, vamos ativar aqui com toda a educação. Todos os cantos, nem engana não, vamos ativar aqui com toda a educação. Eu acho que a gente pode voltar para as propostas, gente. A gente está disputando aqui ideias, vamos falar sobre isso. Olha, veja bem, eu não entendi o costume de aprofundar um pouco, é só dizer o seguinte, a nossa percepção de cultura, ela vem de um certo debate que a gente faz há algum tempo, que é entender a cultura como um debate, uma polarização mesmo, entre um lado que é elitizado e um outro lado que é excluído. Então a gente tem essa situação onde certas manifestações culturais são apoiadas e estimuladas pela PUC Minas
Por exemplo, aqui, bom, às vezes pouca gente conhece, mas aqui a PUC promove palestras sobre música, arte, literatura, põe exposição de fotografia, Samuel Salgado, põe exposição de quadros, colocou uma vez aquele Fusca todo cortadinho ali no gramado, né? Tadinho do Fusca, eu fico com a dó dele. Mas, por outro lado, tem outro tipo de cultura que é dos excluídos, e aí eu falo para vocês, porque minha iniciação científica foi mexer com funk, certo? E dentro disso, toda uma cultura que vai para um setor mais underground e fica fora da universidade, não é representada de fato, ninguém olha por ela e poucas vezes se trata. Apesar de que na universidade adora se vestir e se mimetizar com esse estilo, né? Se dizer próximo dessa cultura, próximo dessa manifestação. Então, bem, o que a gente pensa mesmo sobre isso? É que, em primeiro lugar, a gente tem que dar incentivo, tá? Para fazer valorização, de fato, da questão cultural, no sentido de que é preciso, isso eu concordo com vocês, desburocratizar, liberalizar essa questão dos espaços na PUC para fazer intervenção, certo? E trazer gente desses circuitos excluídos para fazer intervenção aqui dentro. Como também é preciso, por um outro lado, que a galera que está aqui, que está nesse corre danado, fazendo um grupo de dança, fazendo um grupo de teatro, fazendo um grupo de rap, enfim, essa galera que está nesse rolê dentro da PUC, que está fazendo essa questão do movimento artístico, que o trabalho deles seja reconhecido pela própria universidade. Nesse sentido, a gente propõe aqui o quê? Transformar essa questão do movimento cultural, essas horas gastas, em coisas que computem ACG, para o pessoal poder incluir isso na graduação deles, para esse negócio entrar de fato para os currículos, tá certo? Então, dá a possibilidade da pessoa poder aproveitar não só o lado lúdico, divertido, criativo da questão da cultura, mas também poder usar isso como parte da formação dela. Isso a gente acha importante. E a gente acha o seguinte: democracia é isso, é trazer esse debate entre o que a universidade já promove, que é a questão do elitizado. Infelizmente, olha o espaço Fé ali embaixo da boca do forno, que eu chamo de lanchonete da reitoria, que é onde a PUC diz que é espaço cultural. Então, o que a gente propõe é isso, sabe? Trazer o contraditório, fazer esse debate e fortalecendo, valorizando as manifestações dos excluídos, trazendo para dentro, liberando espaço e dando apoio, os grupos irão se desenvolver em um ambiente bem sadio, bem democrático, bem bacana, fortalecendo a cultura aqui dentro. Legal essa resposta, Eduardo. Eu só queria falar assim que quem disse que os alunos aqui também não são excluídos, né? A gente tem aluno que é funkeiro aqui dentro, a gente tem aluno que é MC aqui dentro. Então, assim, a gente sabe que os alunos, nós somos jovens, né? Os jovens têm a cultura pulsante, assim, nas veias. A gente sabe que qualquer coisa que instiga a gente consegue ir lá e produzir um tipo de coisa. Então, assim, a diversidade cultural é muito legal, por isso coloca cultura de conflito. Essa cultura da universidade que está ultrapassada com a cultura nossa jovem que está se incluindo nesse espaço aí. Então, concordo com o que você disse, mas acredito que aqui dentro da PUC a gente tem sim condições de fazer todo esse conflito, que no final do conflito tira um aprendizado, como você falou. E é isso. Agora, a chapa 5 vai fazer uma pergunta sobre o tema democracia no DCE. 3 minutos para pergunta. 1 minuto para perguntar. A nossa pergunta vai ser para a chapa PUC Sem Partido. Vocês concordam com o atual status do DCE e acham que ele é democrático? Não. Primeiramente, a gente já encontrou, no dia da validação das chapas, uma antinomia, que no direito a gente fala que é um conflito entre normas quando a gente fala de requisitos de elegibilidade.
Então, quer dizer, esse estatuto ele foi feito por pessoas que queriam se perpetuar no poder do DCE. Então, eles deixaram o estatuto com várias brechas, né? Então, justamente para quê? Para qualquer coisinha que alguém não conseguisse ganhar, que fosse do interesse deles, eles entravam com a liminar. É o que acontece até hoje. Então, a gente preza, sim, pela reforma estatutária, a gente quer reunir, principalmente, o curso de Direito, junto com advogados, para que a gente possa reformar esse estatuto e fazer ele o mais democrático possível, para que não caiba qualquer liminar suspendendo a eleição e que deixe as eleições mais democráticas. Outra coisa, a gente precisa de 42 assinaturas de 22 cursos distintos. Isso aí, eu acho que acaba colocando uma barreira para que os alunos possam tentar uma eleição mais democrática, mais fácil. É muito burocrático o nosso estatuto do DCE hoje, infelizmente. Então tem várias brechas neles no estatuto que deve ser mudado. Três minutos, né? Eu acho válido, assim, que você falou, acho que tem que desburocratizar mesmo o processo eleitoral, mas eu acho que a reforma do estatuto vai além disso, assim. A forma como se organiza a questão é uma forma, na nossa opinião, muito personalista, assim, centraliza muito o poder, assim, entre aspas. Essa forma presidencialista não nos contenta. Então, na opinião da Chapa 5, teria que ocorrer uma assembleia estudantil para propor que mudasse essa forma de gestão e, sei lá, poderia ser coordenações, ao invés de ter um presidente, ter coordenações, diretorias, as tesourarias, tem que ter secretarias. Então, assim, nesse sentido, se vocês pensarem em alguma coisa Que a gente falou da assembleia, mas a gente quer fazer mais do que só uma assembleia ali para os alunos assinarem e essas coisas. A gente quer fazer um congresso estudantil para mobilizar os estudantes para essa causa, para que eles saibam por que a gente está mudando esse estatuto. Assim. E assim, só uma coisa da Chapa PUC Sem Partido, que é porque eles falam de todos esses problemas do estatuto, mas continuam sendo apoiados pelas pessoas que fizeram esse estatuto. Assim. Então, assim, você tem que se posicionar. Não, ainda não. Você tem que se posicionar em relação a isso, porque as pessoas que estão da gestão atual do DCE claramente apoiam a Chapa Sem Partido e foram eles que continuam perpetuando essa forma de estatuto. Bom, pessoal, primeiro, com qual fundamento você fala que a atual gestão do DCE apoia a gente? É claro, o Rafael, atual presidente interino do DCE, ele é do meu curso. Eu conheço ele desde o primeiro período, de quando eu entrei na faculdade. Então a gente tem um vínculo. Eu converso com ele sempre, mas não necessariamente ele está me apoiando e me fornecendo algo para que eu possa me candidatar. A minha chapa tem o Guilherme. O Guilherme foi seu vice-presidente do DA. Então você confiou nele para que ele seja vice-presidente. Foi, né? Vice-presidente seu. Então, não tem ninguém apoiando a gente, a não ser os estudantes que estão no nosso grupo de trabalho, entendeu? Então, não tem nenhuma atual gestão, qualquer pessoa que está nos apoiando, a não ser o nosso grupo de trabalho. Agora, a chapa 4 vai direcionar uma pergunta sobre o assunto regularização dos DAs. Dá licença, por gentileza. Gente, resguardando a cidadania que eu... A segunda coisa que eu acho que é muito importante é que nós temos um eixo concreto de que... vou concluir. De um eixo concreto de fortalecimento dos DAs, porque esses têm que ser instrumentos de luta dos estudantes e não precisa dessa burocracia. Nós precisamos colar com os estudantes, não com as empresas únicas, como tem a proposta da Chapa 5 e da Chapa PUC Sem Partido, que parece que é o Júlio falando mal do Lavô.
luta da chapa 2 em relação ao assistente estudantil. A única que sobrou foi a chapa 3, que tem direção da geral. Como nós todos sabemos aqui, a assistência estudantil que a PUC oferece não cumpre todas as demandas e nem também tem há mais de 10 anos uma bolsa paralisada a R$400. Né? A gente quer saber da chapa 4 quais são as propostas para assistência estudantil. Desculpa, é tanto número. Quais são as propostas para assistência estudantil que vocês têm? 3 minutos para a resposta. Boa noite a todos e a todas. Assistência estudantil é um tema complexo que exige conhecimento e preparação para elaborar propostas. E sobre isso nós entendemos muito bem. Em primeiro lugar, vale ressaltar que é preciso haver uma mudança de atitude nossa. Passa o celular aí, rapaz. Passa o celular aí, Em primeiro lugar, vale ressaltar que é preciso haver uma mudança de atitude nossa. Gente, ó, tem uma mulher falando, pô. Dá pra ouvir? Ué? Obrigada. Repetindo mais uma vez. Em primeiro lugar, vale ressaltar que é preciso haver uma mudança de atitude nossa, enquanto estudantes da PUC. É preciso entender que a PUC não é uma universidade privada. Ela é confessional e filantrópica, e nessa condição está na Constituição brasileira que ela não só pode, como deve, receber dinheiro público para atitudes filantrópicas, para atividades filantrópicas, perdão. Isso está no artigo 213 da Constituição brasileira. Isso está na Constituição eclesiástica. Isso está no Estatuto da Universidade. Portanto, eu lhes pergunto, por que isso não é cumprido? Porque os estudantes, eles não cobram isso da universidade. Porque, de fato, não há um DCE que faça um trabalho de mobilização para poder cobrar dos estudantes isso da universidade. Essa atitude que precisa ser mudada, certo? E no sentido de transformar essa atitude com relação à própria PUC, para transformar e produzir uma questão de assistência estudantil, a gente falta, em primeiro lugar, estabelecer uma retomada do DCE nos espaços de representação que lhes são garantidos, certo? E retomar essa representação para pautar questões-chave, principalmente a questão de estabelecer aqui uma parceria para estabelecer um restaurante universitário, certo? Com comida de qualidade e a preço justo, certo? Transformar aquele Divingut, se possível, nisso, certo? Em especial aqui, a gente tem essa possibilidade. Tem um projeto de extensão do pessoal da biologia que toca uma horta ali perto da matinha. Então, a gente estabelecendo parcerias, a gente consegue, certo? Fazer essa proposta de um restaurante com uma comida de qualidade, comida orgânica, comida boa e barata, certo? Então, a gente pensa isso. Segunda coisa é valorizar o estudante na questão de instalação de um posto de biblioteca avançado, aqui embaixo também, para poder facilitar essa questão de pelo menos devolver livro. Porque pegar a gente tem que ir lá mesmo. Agora, devolver, a gente fica se enrolando aí, porque a biblioteca é lá na Terra do Nunca, né? Enfim, e a questão é, chave, pautar a representação do DCE nos espaços que são cabidos e mobilizar o estudante. Eu acho que o bandejão é uma ideia fundamental, né? Você pergunta por que tem nas outras PUCs e não tem nessa PUC, né? E a reitoria não se mobiliza para ter aqui um bandejão, e o DCE também não cobrou, né? Porque estava tendo financiamento do aluguel daquela lanchonete que é do lado, que deveria oferecer a comida mais barata, né? Só que como tem um cartel das lanchonetes aqui, elas colocam a 10 e a deles coloca 8, então é a comida mais barata, entre aspas, né? Então é fundamental lutar pela implementação de um bandejão aqui na PUC, que é viável, né? A mensalidade aumentou 9,8%. Por que não tem um bandejão aqui na PUC ainda? Por que o reitor não quer um bandejão? Porque tem o cartel da comida aqui dentro, né? Deixar bem claro isso. Também a gente tem que lutar para as bolsas de assistência estudantil serem equiparadas ao salário mínimo, né? O valor integral do salário mínimo.
Não contra essa paralisação de R$400, também porque o preço da passagem aumentou, R$3,70. O preço da mensalidade aumentou. Então, no mínimo, que aumente também os preços das bolsas, né? E tem uma ampliação, porque quem passa pelo processo da ProEx aqui sabe muito bem o que é. São 400 pessoas dentro de uma sala que faz uma prova que muitos duvidam da legitimidade dela, né? Geralmente é pelo QI, né? Quem indica, e entra para esse processo, que é muito complicado, né? Tem que ter uma lisura nesse processo, como que entra, qual vai ser a participação nesse processo, e que essas bolsas aumentem também, que é uma necessidade do estudante que ampliem, né? Porque não tem uma ampliação efetiva dessas bolsas, não consegue atender às demandas. E também, quando o governo federal vem e corta 90% do PIBID, tira muito da assistência estudantil do ICH, por exemplo. Tem gente que vai ficar sem bolsa e vai ter que recorrer a serviços mais precarizados para voltar para a universidade. Então é necessário que se amplie essa bolsa, que aumente o valor e também que tenha um bandejão, que a gente pede mais de 10 anos bandejando na universidade, mas a gente precisa de vocês para mobilizar esse bandejão aqui. Só para completar, acho que é importante, porque assim, a gente parte do princípio que a PUC não tem uma política de assistência estudantil. Essa é a realidade, não tem política de assistência estudantil. Dificilmente você tem, aliás, eu nunca vi uma bolsa de permanência do estudante na universidade. Inclusive, posso dizer isso porque sou pró-unista e não recebi qualquer apoio da instituição para permanecer na universidade. E isso é muito importante. Fazer com que o estudante permaneça. Inclusive, porque a gente lembra que ano passado 10 mil estudantes deixaram a universidade por conta da crise do FIES, porque não houve medida de permanência do estudante na universidade. E temos que dizer que, assim, se há uma crise, porque a PUC não tem assistência estudantil, é porque também corta o governo na carne 14 bilhões para que não tenha assistência estudantil. E isso é preciso dizer. Como é que a gente vai conseguir bolsa no valor de salário mínimo? Como é que a gente vai conseguir uma política de permanência estudantil? É só mobilizando o estudante com muita luta nos DCE, nos DAs, mobilizando a base para derrotar a reitoria e o governo que corta da educação. Pautar aqui, que é isso mesmo, concordo, é isso mesmo, a mobilização do estudante, é trazer o DCE de volta aos espaços de representação que lhes são garantidos por lei, por ordem estatutária. Isso não é favor, não. DADCE não é favor. DADCE é obrigação. Lei 4464 de 64 é o Estatuto da PUC Minas, artigo 180 e alguma coisa. É obrigação a representação estudantil, não favor. E aí, quando a questão da crise do FIES foi bem lembrado pelo camarada, porque ele me lembra uma proposta nossa da nossa chapa, que é estabelecer um núcleo permanente para a negociação da mensalidade, do aumento, porque a questão é que o aumento aqui é um sarcófago, é fechado, um silêncio, ninguém sabe. Então, se a gente pelo menos conseguir estabelecer esse núcleo, tá? Estabelecido o núcleo de negociação permanente da mensalidade, a gente abre essa planilha da universidade que é fechada, não poderia ser, mas a gente não muda a nossa atitude. E a gente, abrindo essa planilha, a gente vai conseguir, não que a gente consiga dizer à universidade, você não vai fazer aumento, mas a gente consegue reagir antes do aumento. Porque a questão é que não dá, de fato, para toda vez que o aumento vem, nos pegar de surpresa, a gente sai batendo lata e fazendo faixa. Enfim, é isso. A gente vai ter 5 minutos aqui, uma pausa para a organização das inscrições das perguntas. Agora a gente vai entrar na parte das perguntas. A gente tem aqui 7 inscrições. Eu vou pedir para cada um direcionar a pergunta para uma das chapas. E cada chapa vai responder no máximo a 3 perguntas. Aqui a gente não vai ter um tempo para todas responderem, porque cada pergunta para todas responderem daria pelo menos 15 minutos, e aí seriam 4 perguntas em 1 hora, e agora é 8h40, acho que a gente não vai ter esse tempo. Então eu vou pedir para o pessoal vir aqui, fazer a pergunta, direcionar a chapa e a chapa vai responder. Mas todas vão responder, mas 3 perguntas. Você precisa direcionar para alguma das chapas. Senão a gente pode fazer um sorteio aqui e cair na chapa sorteada.
Cada chapa vai ter 3 minutos para responder, ok? E 1 minuto para pergunta. Clarissa. Boa noite, eu sou Clarissa, estudante de Educação Física aqui da PUC. Levando em consideração de todo o cenário político que se abriu após a votação no Congresso e que isso interfere diretamente na universidade, eu queria saber qual é o posicionamento de cada chapa, já que não pode ser para todos, se cada um vai responder 3, eu não sei. Qual o posicionamento de cada chapa frente a isso e o programa de combate aos cortes de bolsa na universidade frente a toda essa situação. Vamos falar contra, a favor e depois. O ideal, gente, você pode direcionar Ô Clarissa, só para eu tentar entender, Clarissa, né? Só para eu tentar entender, essa aqui é a posição da chapa com relação ao processo de impeachment ou... Porque isso para mim está diretamente ligado ao programa que vai desenvolver frente aos cortes de bolsa, porque não é uma coisa mais separada. Tá certo, então você quer isso, então você quer a política da chapa para agir contra o... Tá, bem entendido. Clarissa, se você não direcionar para nenhuma das chapas, eu vou fazer um sorteio aqui. Chapa 2? Então, você direcionar a pergunta da chapa 2. Olha, gente, eu já ouvi A galera que está aqui, os estudantes que estão aqui, eles preferem que todas as chapas respondam. Vocês querem reduzir o tempo de resposta do pessoal? Sim. Cada uma falar alguma coisa. Eu acho que vai reduzir para 2 minutos essa pergunta. 2 minutos de resposta a cada chapa. Vai seguir a mesma ordem do primeiro sorteio. Então a chapa 3 responde primeiro, depois a 5, 4 e 2. Como é que vai ser isso? E aí? Chapa 3, 2 minutos. Espera aí. Todos vão ter 2 minutos de resposta. E vai começar pela mesma ordem que a gente tem encaminhado desde o primeiro sorteio. 2 minutos. Chapa 3, 2 minutos. Boa noite de novo. Bem, a pergunta, Clarissa, foi assim, sensacional. Honestamente, foi uma pergunta fantástica. Eu acredito na mobilização do estudante, na mudança de atitude do estudante, como a única forma para eles vencer isso. Tá? Honestamente, o que está acontecendo, eu, como estudante de ciências sociais, eu lá na minha turma, a gente trata esse processo numa análise bastante fria e sociológica, porque dentro de sala a gente faz análise sociológica, como uma ponte para o passado, certo? Um retorno total. E, assim, brincando de fazer previsão, a gente imagina um Brasil que volte às condições de 1922, 1925, que é quando o programa de trabalho, essas coisas, é questão de resolver entre um trabalhador e empregado. E no movimento estudantil isso é incidental, tá? Vai ter corte mesmo, e se aí vocês acham que a corte da Dilma é ruim, vocês vão ver o do Temer, como é que vai ser, o bicho vai pegar mesmo. Então, quer dizer, eu acredito na mobilização do estudante, até porque vai doer na carne, vai doer mesmo, tá? Esse corte vai doer. E acredito nas mudanças de atitude. As pessoas vão mudar de atitude e o DCE tem que ser um instrumento, um canal que vai propiciar isso. Ele tem que agir ali, mobilizar, conscientizar, ir para a sala de aula, conversar com o estudante, fazer debate, proposta, enfim. E
e batalhar contra isso na universidade, puxar essa discussão, se for o caso, fazer greve estudantil. Olha que eu não sou lá dos mais radicais, mas se necessário for, greve estudantil na PUC. E aí, o que você acha? Então, essa é uma questão que me afeta diretamente. Eu tenho 100% de FIES e eu já me deparei com, em frente a perder. Ok. Seu tempo, candidato. Não, eu vou respeitar o tempo. Em outro momento eu volto. Agora a pergunta do Eduardo. Não, agora é a chapa. Não deixa fora. Agora é a chapa. 1, 2, 3. 5. 2 minutos. Bom, a opinião nossa chapa tem muita gente, são 182 pessoas. Então, assim, eu acho que dessas 182 pessoas, não sei se todas vão concordar assim, com essa posição, mas a gente conversou aqui, assim, se a Dilma ficar, haverá luta contra os cortes que ocorreram, que estão ocorrendo. A gente não concorda com isso, mas eu acho que se ocorrer o impeachment, vai vir um avanço assim, de mais cortes, e eu não tenho dúvida que a educação vai ser ainda mais pesada. Então, se ela ficando, Dilma ficando ou saindo, nós vamos mobilizar os estudantes para ser contra essa diminuição das bolsas, contra na educação, o papel do TCE é esse, de mobilizar os estudantes, não só os que recebem as bolsas, mas também os outros que devem apoiar os seus colegas para não serem lesados, não terem que abandonar a faculdade. E aí? Não, só queria dizer assim que, em relação ao programa, a gente viu aí que os cortes, né, aconteceram com a presidente, ou sem também vai haver cortes. Então, o que a gente tem que colocar aqui é que o DCE, aqui dentro da universidade, ele tem que mobilizar os estudantes para qualquer situação que danifique essa condição de bolsista, de prounista, de FIES. Então, assim, qualquer uma dessas possibilidades, o DCE vai ter que ser acionado para se colocar contra e defender os estudantes. É difícil pegar um posicionamento do nosso grupo de trabalho, da nossa diretoria executiva e colocar aqui. Eu, particularmente, sou a favor do impeachment, por ser um processo constitucional e por minhas convicções. Cada um tem a sua. Acho que isso não vem ao caso aqui. É igual tiveram um debate, entre aspas, falando não vai ter golpe, mas na verdade não teve um contraditório, não teve professores falando a favor e outro contra, somente uma parte. É isso que a gente está lutando aqui, para que haja um contraditório sempre um debate entre as duas partes. Então, eu particularmente sou a favor do impeachment. Eu acho que isso não vem ao caso. Agora, em relação ao corte de bolsa, são direitos sociais conquistados pelos estudantes. Então, se você tem a bolsa e está cortando, não vai distribuir mais, e isso afeta o ingresso do estudante na faculdade, o DCE, como diretório central dos estudantes, ele deve agir, ele deve fornecer material, chamar o pessoal para ir na reitoria e fazer alguma coisa, fazer uma manifestação em relação ao governo federal, pelo fato de, e é incoerente, né, porque eles propuseram isso do ProUni, FIES, e eles mesmos estão pagando na mesma moeda, né, porque eles colocaram esse direito social e infelizmente agora está tendo que cortar pela atual situação financeira do Brasil. Mas o papel do Diretório Central dos Estudantes é apoiar os estudantes que estão se sentindo lesados em relação a isso. Como o próprio nome da chapa diz, não é esse tipo de questão que a gente pretende levar adiante na gestão. Mas, como a pergunta a gente não tem problema em responder, no caso eu também sou a favor do impeachment, e creio que não é, eu acho engraçado como existe uma certeza, uma convicção absoluta por parte de muitos, de que se foi ruim com o PT, vai ser pior ainda, com
sucessor, que no caso é o Temer. Eu não apoio Michel Temer, assim como não apoio Dilma Rousseff, muito menos, aliás. E a questão de cortes... Acabou o tempo? A questão dos cortes, infelizmente, é uma realidade que a gente enfrenta, mas deve ser combatida sempre. O DCE sempre estará aberto a lutar por esse tipo de coisa, não partidariamente, como é a nossa proposta. Obrigado. Oi, boa noite novamente. A chapa se posiciona contra o impeachment, né? A gente acha que é uma medida antidemocrática de tirar o governo Dilma, né? Só que, porém, acho que tem que parar um pouco da polarização, né? Porque se o governo está sofrendo hoje, são consequências das medidas do próprio governo que fez aliança, né? Vendeu a bancada evangélica, o tema do aborto da mulher, por exemplo, para uma bancada evangélica. Vendeu a reforma agrária para a Caixa Abreu, por exemplo, que está no Congresso com a Dilma. Então, deixar bem claro, isso é circunstância do próprio governo. A gente é contra, mas a gente também não defende que o governo se sinta como uma pessoa a ser afetada, né? Então tem que pagar pelas consequências, mas se posiciona contra o impeachment. Eu acho fundamental também que isso está ligado diretamente às bolsas, né? Porque as bolsas quem cobra é o próprio governo. Eu acho que é fundamental avaliar qual que é a política econômica do governo agora. É um projeto educacional que faliu, né? Um projeto educacional que visava pegar o dinheiro público e investir diretamente na iniciativa privada, né? Então é necessário que a gente faça isso, essa reflexão, porque as universidades públicas estão completamente sucateadas. Então é o próprio governo que faz isso. Posicionou contra o impeachment, uma medida ilegal, contra o governo Temer também, que acham que vai radicalizar os cortes. Você vai acabar agora? Oh, gente, desculpa. Mas assim, na linha do Ayrton, cara, nós entendemos que a gente é contrário ao impeachment. Primeiro porque é um impeachment orquestrado pelo Eduardo Cunha, por todo esse setor pior setor que tem na Câmara no Congresso. Agora, temos que entender o seguinte, eu acho que a Tainá resumiu a fala. Tem corte com a Dilma, tem corte com o Temer. Eu não quero escolher quem vai me dar uma ou duas chibatadas. Eu quero construir uma alternativa. Eu quero construir uma alternativa de luta para tirar. É fundamental. Eu não quero escolher o meu capataz. Eu quero escolher os estudantes e os trabalhadores para construir uma alternativa de luta contra o corte. Estudante Ruário. Direciona para a chave. Primeiramente, uma boa noite a todos, a todas. Eu acho que esse dia aqui é um dia histórico, porque depois de 10 anos os estudantes são reunidos novamente, discutindo propostas, programa para as eleições de um DCE que há 10 anos manipula, dá golpe, frauda eleições para um certo grupo político permanecer no poder. Então, para mim, isso é histórico. Agora, eu gostaria de fazer aqui, de lamentar. Primeiro, lamentar a ausência de uma chapa num debate importante como esse. Não vim participar, não sei as razões, mas lamento profundamente, porque esse aqui é um espaço para se apresentar para as vanguardas estudantis que estão aqui hoje. Segundo, lamentar a ameaça que foi feita. Eu acho que no nosso meio isso é inaceitável e merecia uma nota de repúdio da junta eleitoral assinada pelas chapas, sem prejuízo da chapa se ela não tiver tomado conhecimento mesmo sendo membro, tá? Bem, minha pergunta é o seguinte, minha pergunta vai aqui para direcionar para a chapa 2, da qual faço parte e sou membro. Chapa 2, tem um debate enviesado na universidade, que é o debate do apartidarismo, né? Pessoas que todo mundo sabe que são vinculadas a partidos políticos, dizem que são apartidários e dizem que o problema da universidade é os partidos políticos. Em 1922, na Alemanha, tinha um senhor baixinho que também era apartidário, era sem partido. O nome desse senhor era Hitler. E a minha pergunta é, como construir uma democracia sem partidos políticos? Eu tenho uma hipótese. Quem não quer partido é porque quer um partido único. É isso, fica a reflexão.
Galera. Vamos manter a ordem. Galera, pode ir. Eu acho que é fundamental ser feito esse debate na universidade particular, né? Porque as pessoas às vezes pensam que estão numa bolha, que nada que acontece fora da sociedade bate aqui dentro, né? Então, numa democracia, as pessoas têm o direito de escolher as convicções ideológicas, né? Eu escolho a minha, sou do partido, o Edivaldo escolhe a dele, eu do partido. Então é fundamental que na democracia tenha partido, né? Porque como muito bem o Armin falou, democracia que eles querem é de um partido só. Igual eles querem escola sem partido. Querem escola com um partido só dentro da escola. Então é fundamental que esse debate venha à tona e desmascarar também, né? Essa galera falar que é sem partido, tem foto deles do lado do pichuleco do Lula, tem foto deles em manifestação da UNEL. Isso é partidário, galera. Vamos parar de desmistificar esse negócio. Eu acho que é fundamental desmascarar quem são eles, né? E eles são de partido sim, assim como nós somos de partido também. O problema é o emparelhamento político, né? Que essa galera fez por 9 anos lá, que roubou dinheiro, roubou muito dinheiro. Também não tocou nenhuma luta na universidade. Então, chegar aqui e pautar as políticas de um partido só, que é um partido que nem está ligado ao movimento estudantil, é muito complicado, né? É muito complicado. E só quer fazer vereador, né? E saiu o Caio Nasso, saiu o Michel, alguma coisa tua, da Burguesa. Então é fundamental que a gente faça essa denúncia aqui, que tem partido sim. Tem partido sim. E se não tiver partido, alguém está por trás dele. Só para complementar, também tem outro elemento que acho que o Allen também pode corroborar, né, desse elemento, que é o seguinte: quem muito defende sem partido e quem muito defendia numa história mais recente foi a ditadura militar, né? Que inclusive caçou o direito de se organizar o partido, que vamos ter que dizer também para o estudante, que foi com base de muita luta, muita porrada e muita repressão que hoje nós podemos nos organizar em partido. Mas foi com muita porrada, muita porrada. E precisamos dizer que além da foto do pichuleco, a chapa é dirigida, e eu acho que vocês podem acessar a nossa página no Facebook, da página Novos Rumos, que vai estar lá quem é que dirige essa chapa. Que tem um grupo do WhatsApp chamado JPSDB45 e o símbolo do Tucano. Que é importante ver isso, né? Cara, para mentir para o estudante, tem que ter, além de uma cara de pau, né? Tem que vir no debate, fazer um debate, além da cara de pau, tem que ter muita incoerência e muita irresponsabilidade. Porque tem que dizer para vocês qual é a proposta concreta que apresentam. É a PUC sem partido? Mas não fala uma vírgula do aumento da mensalidade, não tem proposta para assistência estudantil, não tem proposta para nada. A única proposta deles é: vamos varrer os partidos, menos o deles, né, que está aparelhando lá há 9 anos. Uma chapa diretamente citada, eu pedi 1 minuto de resposta e a gente vai conceder. Eu processo democrático. Primeiramente, obrigado, Mesa, pelo exercício da democracia. Meu amigo, de hipocrisia já basta nosso parlamento. Tá? Se você citou aí que nós somos do PSDB, não sei com que fundamento, mostra meu registro de filiação. Eu sou filiado ao Partido Novo, mas vocês não entenderam uma coisa. Ei!
Pessoal, vocês não entenderam. Nós não somos anarquistas. Já disse, no Brasil, no Estado Democrático de Direito, nós precisamos de partidos políticos. O que a gente não quer são partidos políticos com interesses por trás do DCE. A gente não quer aparelhamento partidário dentro do DCE. Isso não impede de cada um de integrantes da chapa terem seus partidos políticos. A gente não quer aparelhamento do DCE, onde as ideias do partido se sobrepõem às ideias dos estudantes. Eu deixei isso bem claro no início da minha fala aqui hoje. Vocês, não sei, eu acho que, não sei se vocês são surdos, se vocês não querem saber a verdade. Eu falei no início. Tem estudo na universidade, pode botar lá, é democracia, minha amiga. Outra coisa. Eu estou na PUC há 2 anos e meio. Essa falácia que você usa, que há 9 anos, nós da nossa chapa, nós estamos colocando a vez do processo eleitoral. Gente, aqui eu acho que todo mundo tem o direito da fala. Essas intervenções estão trabalhando bastante. Ele tem o direito da fala dele, eu entendo a questão de vocês. Depois a gente vai ter outros tempos para debater isso, mas agora vou deixar o colega dizer, por favor. Eu estou na PUC há 2 anos e meio, então não fiz nenhum da nossa chapa fez parte de alguma gestão do DCE ou é apoiado por alguma gestão do DCE. Então, aqui, enfim, questão de corporativismo ou nepotismo. Se vocês têm conhecimento disso, sim ou não e por quê? Em que sentido? Corporativismo ou nepotismo da gestão? Então, eu gostaria de saber de vocês se vocês sabem disso, sim ou não, por quê, e a partir de quais fundamentos, talvez outros corredores, essa ideia do corporativismo e nepotismo recorrente na gestão real. Bom, nepotismo vai na mesma linha do corporativismo, essa sucessão que se dá, uma espécie de apadrinhamento de parentes na gestão, recorrentemente, Então é como se primo, nepote primo, passasse por primo ou irmão por irmão, E corporativismo é da mesma linha. Se fundamenta isso, se vocês já ouviram, e a partir de que, talvez, emergem essas questões por aqui nos partes da universidade. 3 minutos para a resposta. Você está falando da gestão do DCE? Essa sucessão que se dá, parentes na gestão, troca de parentes. Das últimas gestões que você faz. Silêncio, por favor. Então, gente, essa questão é realmente lamentável, porque assim, se fossem pelo menos uma gestão que fosse preocupada com os estudantes, ainda assim seria ruim, mas estaria fazendo alguma coisa. Agora, o que a gente pode observar, é que entra uma pessoa e depois essa outra pessoa perpetua e a outra perpetua e não acontece nada. Nada para os estudantes, nada, a gente não consegue ver, não é palpável o que o DCE tem feito pelos estudantes. A gente não vê eles, não se sente representado. Então, assim, essa questão é que assim, você pega um estudante assim, no laço e fala assim, conhece o DCE? O que é? A gente está fazendo esse trabalho todo de reconquistar o estudante para falar para ele o que é o DCE. Porque ficou tanto tempo nas mãos do nepotismo, do corporativismo, que o estudante ficou descrente em relação a essa representatividade. Então, foi muito lamentável, porque precarizou muito o estudante, o movimento estudantil enquanto DA, enquanto CA, E aí, você conversa? Só para completar também,
o que a gente pode perceber é que não é só as pessoas da gestão do DCE, né? Ficam ali também articuladores, que são funcionários, entre outras coisas assim, que continuam a perpetuar isso. E a gente acredita muito que isso são problemas, inclusive de estatuto também. Tanto é que eles dão brechas para que essa coisa se perpetue. Então, o que a gente está querendo fazer? Reformular isso através do Congresso Estudantil, para pegar os estudantes e falar, olha, por que isso aqui está tão ruim? Vamos refazer? Né? E aí, através dessa politização, e aí quando eu falo politização, né, é uma questão de mobilizar o estudante para ele conhecer a causa, é da gente renovar essa estrutura, dividir ela da melhor forma para garantir participação, para garantir transparência e todas essas coisas. Boa noite, meu nome é Márcio, sou do curso de História, também sou membro da Chapa 2. Primeiro eu queria saudar esse espaço aqui, que a gente conseguiu, criei o camarada isso aqui, através da força física mesmo conseguir isso daqui. Quem estava aqui no final do semestre retrasado sabe o quanto de segurança que tinha lá, patrocinado para poder impedir que esse momento aqui aconteça. Outra coisa que eu queria falar com os camaradas, que eu tenho muito orgulho de fazer de uma chapa que não recebe 1 centavo do direito da reitoria, de uma chapa que não recebe 1 centavo dos governos. Frente a isso, eu queria fazer uma pergunta, acho que pode fazer a todos, e responde. Eu queria que primeiro fosse colocada claramente quais são as políticas para o movimento estudantil. Porque foi colocado aqui que todo mundo tem um acordo, isso aqui. A única chapa que eu sei aqui que garante mesmo a questão da permanência estudantil é a chapa 2, porque eu vejo que está mobilizando, porque eu vejo que está construindo pela base. Essas pessoas que estão aqui, não estão à toa, não. Não foi conseguido só em período eleitoral. Agora vem falar, agora as outras chapas. Uma vem falar que não tem partido porque o partido fica lá fora. Como se fosse possível tirar a blusa de partido e entrar aqui dentro. Né? As outras chapas dizem que se mobilizam contra isso. Mobiliza só no período das eleições e no resto do ano. Como é que os alunos ficam? Direciona para uma das chapas. Sim. Aquela... 10 minutos, chapa 5. Não, a pergunta é quais são as políticas Nós temos 13 inscritos. Se tomar esse tempo, não vai dar para todo mundo perguntar. Quem vai garantir que todo mundo pergunte, para que todo mundo tenha um tempo de resposta, vamos manter o mesmo modelo, de 3 minutos de perguntas direcionadas para a chapa. Só por curiosidade, quem responde? Ele pediu a chapa 5. Pode ser questão de horas aqui, Não é uma pessoa que pode ser para as duas chapas, o outro a gente já sabe que vai colocar. Gente, nós temos 13 pessoas, não vai dar tempo de todo mundo responder, já são 10 horas. Estão perdendo tempo de resposta. Tem 5 minutos de consideração final. Cada, né? 3 perguntas para São cada. 3 perguntas para cada um. Só que a gente tem 13 inscritos, que daria certinho, porque um foi para todos, que a gente tem 12 que vão ser divididos para os 4. Vai dar 3 certinho. Isso, falta uma com essa, se eu responder agora, acaba a pergunta para a chapa 5. 3 minutos. Então, sobre as políticas para o estudante, a gente pensou muitas coisas que acho que outras chapas também proporam, e a gente acredita sim que tem condições de colocar isso dentro da universidade, porque o nosso trabalho não é só durante as eleições. Eu acho que a gente fica aqui às vezes falando, foi uma coisa corporal aquela luta do ano passado. Eu estava lá também, e mesmo que eu não estava, tem o direito de estar porque não se sentiu representado pelas pessoas que estavam lá fazendo eleições fraudulentas. Então não é só o corpo físico ali que delimita a condição de requerir que estava lá e tal. Enfim, mas aí a gente coloca um restaurante universitário, que é sim possível um restaurante universitário, ali no espaço da Dimigut, que é do DCE. Tem outra coisa que é lutar pelo meio passe dos estudantes prounistas, através da reformulação da lei do meio passe, que é para garantir que o estudante entre na universidade
se estabeleça na universidade e transforme a universidade. Só com essas três coisas que a gente vai conseguir realmente a assistência estudantil. Entre outras coisas, a gente vê uma política de segurança também no campus. A gente pensou na criação de aplicativos de segurança, entre outras coisas, que a gente pudesse construir junto com os alunos, para que a gente desse oportunidade dele do estudante não ser violado ali na sua condição, porque já é violado nas condições reais de luta pelo meio par, quando você paga passagem de ônibus, da tarifa que está aumentando exatamente. E outras coisas é que, por exemplo, tem os estudantes cronistas e extensionistas que têm notas altas e não conseguem apresentar seus trabalhos em congressos, em outras coisas, porque a PUC burocratiza muito essa questão de dar para o estudante uma assistência para ele viajar. Então o DCE também tem que garantir que o estudante estude, faça sua pesquisa e depois mostre ela para continuar a carreira acadêmica. Então, assim, o restaurante, para resolver o problema da alimentação, a luta pelo meio passe, para garantir que o estudante consiga ir e vir da universidade para sua casa, e a questão dele continuar pesquisando, fazendo extensão e conseguir colocar esses projetos para após a universidade, através de assistência financeira para viagens a congressos, etc. Eu acho que esses movimentos, eles não têm que acontecer nas épocas de eleições, porque, como eu disse anteriormente, eu me sinto diretamente afetada e eu acho que o ponto principal... Essa pergunta é direcionada para essa pessoa. Próxima pergunta. Pela terceira vez eu vou parar de falar e vou aguardar a próxima pergunta. Tá, obrigada. Retomando a fala, como eu disse, eu acho que um ponto principal é essa questão do aumento da mensalidade anual, que ela, assim, eu falo por mim, pela minha sala, que isso nos afeta anualmente, principalmente para aqueles estudantes que têm o FIES, onde há esse aumento, né, da mensalidade, e tem que haver uma troca de fiadores quando a renda não é o suficiente. E eu acho que esses movimentos eles têm que acontecer constantemente, e que isso parte diretamente do DCE. E há 3 anos que eu estou na PUC, e nesses 3 anos eu não vi um DCE que me representa. Ele não me representou em momento algum. Principalmente em relação a esses movimentos que é possível fazer aqui na universidade. Porque eu sei de histórias que eles já ocuparam o gramado em frente à reitoria para poder lutar pelos direitos dos estudantes, pelo aumento da mensalidade. Que nesses 3 anos que eu estou aqui, eu não vi isso ser feito. Então a minha chapa ela vem com essa proposta de fazer sim esses movimentos durante o ano inteiro. Mas para isso ela precisa do apoio dos estudantes, que são vocês. Obrigada. Pedro Doce. Pedro Henrique. Primeiramente, boa noite, pessoal. Minha pergunta para a chapa 5 e para a chapa 2 é como vocês pretendem mobilizar os estudantes diante dessa descrença do DCE? Porque, como toda a galera que sabe, realmente existe corrupção, gastando dinheiro com outras coisas, sendo que a gente precisa da melhoria dos cursos, da infraestrutura e, ao mesmo tempo, de uma manutenção de bolsa que todas as chapas citaram. Henrique, vou pedir para você direcionar para uma das chapas, porque é o que eu já expliquei a questão do tempo. Uma chapa, por favor. Oi.
Pode começar? 3 minutos. Eu acho que a pergunta correta do camarada seria como que nós já mobilizamos as pessoas sem o DCE, né? A gente mobiliza nas entidades básicas, nas entidades básicas, qual a gente faz parte, né? Somos de DA, somos de CA também. É importante trazer isso aqui, que ainda tem um acúmulo no movimento estudantil, né? A gente mobiliza, pautando a discussão política em semanas filosóficas, semanas de arquitetura, nessas semanas que a PUC propõe, que tem que ser totalmente vinculados aos alunos, né? Que muitas são feitas pelo Instituto, não, sequer os alunos são consultados, então é importante também ser pautada que essas semanas, a Semana da Ciência e tal, seja feita pelos alunos, é fundamental isso. E a gente mobiliza também, passando em sala, falando cada aluno que vai ter quase um PIBID, como nós fizemos a mobilização na semana retrasada, se eu não me engano, com mais de 150 pessoas, mobiliza mais de 200 estudantes para estar na porta da reitoria, contra aumento de 9,8 da mensalidade. Então, como a gente mobiliza sem o DCE? A gente sabe que com o DCE a gente vai mobilizar mais. Por quê? A gente vai conseguir ter um acesso a estudantes maior, entendeu? Aí vai ter um respaldo desses estudantes maior. E também para pautar lutas de fora da universidade, né? O que seria um DCE? Em vez de pagar um pichuleco de R$9.000, pagar ônibus para o estudante e no aumento no ato contra o aumento da passagem. Então é fundamental que o DCE paute as lutas também de fora da universidade, né? É fundamental que faça mobilizações contra o ajuste fiscal, contra os quadros de educação. Então é isso que a gente tem que mobilizar agora, né? O DCE tem que voltar a ser de luta. Então é fundamental que a gente paute isso agora. Gente, então, para complementar, eu acho que o Ayrton disse tudo assim, na primeira fala. Inclusive, queria saudar que essa unidade que tem aqui entre nossa organização e a organização do Ayrton e a organização dos camaradas que estão ali, não é uma unidade eleitoral. Não é uma unidade que disputa o DCE. É uma unidade que luta durante 2 anos nessa universidade. Podia dizer mais, assim. Acho que temos um problema concreto do que é a bolsa na universidade, do que é o aumento das mensalidades. Tivemos, inclusive, um estudante de história que penou para pagar R$7.000 de dívida para a universidade. E quero perguntar para vocês também, se a PUC é uma universidade filantrópica, então que a PUC pare de processar os estudantes inadimplentes. E temos de dizer mais, nós queremos mobilizar toda a galera que está aqui para a gente lutar contra isso, contra o aumento das mensalidades, pelo perdão dos inadimplentes, porque o perdão dos inadimplentes, tem que lembrar, eles não estão sem pagar porque eles não querem, eles estão sem pagar porque essa reitoria aumenta muito a mensalidade de forma abusiva para ninguém ter como pagar, para dever e para processar depois. E é isso que é importante, inclusive, para ressaltar, essa unidade que temos aqui com os camaradas é a unidade que construiu a luta do aumento da mensalidade do ano passado, que derrotou a eleição do DCE, do ano passado, que fez a luta no aumento da mensalidade e que fez a luta do PIBID. Marcelo. Marcelo, 1 minuto de direcionamento. Não. Boa noite, sou Marcela do curso de Letras. Primeiramente eu faria minha pergunta para todas as chapas, mas agora vou direcionar a chapa sem partido. E eu quero dizer como vocês abordam a questão do gênero. Apenas. Porque aqui nós não vemos representatividade alguma. Apoia o Bolsonaro! 3 minutos. Artigo 5º da Constituição Brasileira, todos são iguais perante a lei. Não importa, calma. Não importa cor de pele, não importa se é homem ou mulher, todos são iguais perante a lei. Claro, se você temos um movimento feminista, desde sempre, que está lutando por seus direitos, a gente não está aqui para suprimir movimento nenhum.
A gente está aqui para representar os estudantes. Então, a demanda que aparecer para a gente, e a gente pode procurar essa demanda também para fomentar a luta de vocês, é claro que o DCE vai fomentar isso, porque o DCE é para representar os estudantes da universidade. Então, se você perguntou de forma geral, a minha posição e a posição da maioria da chapa é essa. Artigo 15 da Constituição Brasileira, todos são iguais perante a lei e nenhuma luta aqui dentro da universidade vai ser suprimida. A gente vai representar todos os estudantes aqui da universidade. O DCE que a gente quer não bate em mulher. O DCE que a gente quer não bate em mulher. O DCE que a gente quer não bate em mulher. Bom, se tiver alguém na minha mulher, chama a polícia, pelo amor de Deus. O conceito de honra, isso é uma falácia atrás da outra. Em qualquer lugar do mundo, vocês são ridículos. Vocês são ridículos, pelo amor de Deus. Não tem ridículo, tem que bater no lugar. Eu te acho completamente ridículo. Eu tenho todo o meu direito de te achar ridículo. Machista, não passarão! Machista, machista, não passarão! Machista, Gente, quem tá falando isso? Eu tô falando que vocês são retardados, velho. Vocês estão querendo inverter a verdade, velho. Vocês estão querendo inverter uma mentira dita várias vezes, se torna a verdade, isso vocês estão querendo fazer. Não tô falando que não teve agressão, não, meu amigo. Tô falando que nós não estávamos lá. Se teve agressão, chame a polícia, faz boletim de ocorrência. Nós não estávamos lá. Como eu disse, qualquer agressão contra homem, contra mulher, contra criança, é contra a lei. Você tá entendendo? Beleza? É nóis. Vamos junto, tá? Gente, isso daí eu acho que a gente tem espaço depois para discutir. Um minuto, direciona para a chapa a pergunta. Eu quero só retomar essa pergunta, que é direcionar a pergunta para a chapa 4. Eu quero saber dos cargos executivos dos 6, quantos homens e quantas mulheres tem. Essa questão era rápida. E mais uma, vocês foram a única chapa que depois tiraram favoravelmente o impeachment. Eu concordo com as críticas que foram feitas por todas as chapas, inclusive as críticas que vocês fizeram também, mas vocês disseram que não acreditam que um eventual governo Temer represente menos direitos, mais cortes, etc. Como vocês enxergam o programa Uma Ponte para o Futuro, que propõe a desvinculação dos gastos constitucionais com saúde e educação? Porque se o governo não diminuiu, não cortou mais os gastos, é porque tem um artigo na Constituição que proibia de cortar mais. Como vocês encaram essa pretensão de cortar? 3 minutos. Pô, parabéns pela pergunta. É o seguinte, primeiro a gente tem que analisar a atual situação financeira do país. A situação econômica do país, infelizmente, não é boa, né? Então, eu não posso falar, porque eu não peguei o projeto da Ponte para o Futuro e peguei para analisar. Qualquer corte nos gastos de educação e saúde é horroroso para um país. Ainda mais o Brasil, que já tem o Sistema Único de Saúde sucateado, né? Então, eu acredito que nós podemos fazer um corte de ministérios, que eu acho que aquele tanto de ministério gasta muito dinheiro e não representa nada, né? Então, a questão do gasto da saúde com educação é fundamental para o funcionamento do país. Então, esses são sistemas, são direitos sensíveis da população que não devem ser mexidos. Então, eu não compactuo com essa ideia de redução de gastos na saúde e na educação no Brasil. Mas o Brasil está em uma situação financeira e econômica difícil. Então, nós temos que reduzir outras coisas, igual isso, vamos fazer uma reforma dos ministérios ou outros tipos de reformas para melhorar a situação econômica do país. Zé, como foi ressaltado pelo Kaique, tem que ser levado em conta. E o momento é
delicadíssimo no país e foi deixado claro, a gente sempre tem que desconfiar de políticos mesmo, mas Michel Temer deixou claro que não pretende e não vai cortar direitos sociais, Bolsa Família, etc. Não, eu acho que vocês estão rindo como se tivesse já o governo. Eu não sei de onde vem essa convicção. Isso é que é intrigante. Mas o programa não é imutável. O que está no programa são questões dos direitos trabalhistas. Questão dos direitos trabalhistas que cabe sim a discussão sobre a ser benéfico ou não do trabalhador. Talvez caiba a alguns aqui procurar o contraditório. Pô. Vocês falam o tempo todo em pluralismo, mas não suportam o contraditório. Quem se posiciona contra qualquer coisa, vocês levantam e gritam. É uma coisa... Uma resposta para a sua pergunta. Não sei se foi particularmente ou em relação ao DCE, o que a gente está discutindo aqui. Se você tem essa discussão, a gente está disposto, caso a gente ganhe, fazer um debate com um contraditório, expondo os dois motivos. Tem, igual da flexibilização das leis trabalhistas, tem um grande jurista no Brasil, que é o Ives Gandara, que ele prega a flexibilização. A gente pode chamar ele com outro professor da casa, ou outro, e fazer um debate. Isso é um debate para a universidade e para o Brasil. Então, não sei se você quer, particularmente, para nos atacar, particularmente, ou em relação ao DCE, que é para representar os estudantes. Para representar os estudantes, a gente propõe debates na universidade. Mulheres na chapa. Não quero nova! Vai na direita! Nossa saída! Eu chego! Não quero nova! Vai na direita! Nossa saída é pela esquerda! Vamos garantir aqui que todo mundo possa falar. Os representantes estão aqui em cima, eles estão expondo as ideias. Eu acho que essas intervenções dificultam para expor as ideias aqui em cima que já estão representadas. Matheus, a pergunta. A Tainá, ela vai ter que se retirar. Gente, é só porque eu preciso ir embora agora. E aí eu queria agradecer muito. Eu concordo com todo mundo que disse que esse é um espaço democrático. Né? Uma desculpa que usavam era que os estudantes não tinham interesse pelo DCE. Mentira, tem 5 chapas inscritas. E isso aqui é muito importante. Então eu tenho que me retirar, mas a Marina vai continuar aqui para fazer as considerações finais. Queria agradecer todo mundo aí pela mesa. Matheus, 1 minuto para a pergunta, direciona para a chapa, por favor. Gente, boa noite, meu nome é Matheus, eu sou do curso de História, e a minha pergunta, eu vou direcionar a vocês, a chapa 2. Essa é a última inscrição da chapa 2, ainda tem mais uma para 4, para 5 e 2 para 3. Só uma questão para a Marcela, quero fazer a pergunta para a chapa 2. A gente tinha mais uma, só que a junta só avisou agora, entendeu? Aí a gente pode tentar, vamos tentar responder a pergunta dele, se der, ou nas considerações finais, pode ser? Não, acho que as considerações, as perguntas. Vamos. Não, bem, gente, é 9h30 agora, ainda tem mais perguntas e considerações finais. Ok. Então, assim, quando se iniciaram as primeiras discussões sobre programas sociais, como o ProUni e o FIES, vocês são representantes do partido que criticou esses programas. Vocês eram contra esses programas sociais. E hoje vocês são contra os cortes que ocorrem nesse mesmo programa. Como é isso? Algo que vocês antes foram contra e hoje vocês criticam os cortes nesses programas. Eu acho que tem um equívoco, até na pergunta, né? Porque a gente nunca foi contra esse programa. A gente só... Sim. Qual partido você está falando? Porque eu sou de partido e de outro, entendeu? Aí tem que deixar bem claro isso. A gente nunca foi contra
esses programas sociais. Mas a gente é contra o que esses programas sociais representam também, porque a gente tem que parar de usar a lógica formal aqui, a lógica dialética, que representa a realidade. É mais tranquilo. Esses programas, eles, de certa forma, democratizam a inserção do estudante na universidade, beleza. Só que, para onde o governo federal direcionou a verba da educação? Para a universidade privada, que é por si só excludente. Entendeu? Então tem que deixar bem claro, a gente não é contra esse programa. E nem somos contra o Bolsa Família, nem nada, nem somos Bolsa Zero, que isso é o discurso da direita. A gente é contra para onde vai esse investimento, que devia estar indo para a universidade pública, correto? E está indo para a universidade privada. Então esse debate tem que ficar claro, né? Porque fala assim, vocês são contra esses programas e agora são contra os cortes. A gente defende os direitos democráticos conquistados pelos estudantes. A gente não pode ser que bobo e tentar acusar essa chapa de uma e outra coisa sem saber e sem ler as notas do partido, né, camarada? Tem que ler os documentos para falar uma coisa verdadeira aqui, né? Bom, para complementar, eu acho importante o seguinte: nós, da Juventude Vamos à Luta da CST, nós somos contrários a esse problema. E temos que dizer o porquê que nós somos contrários, e acho que você está correto de fazer a pergunta. A gente tem que pensar que uma vaga do ProUni abre na universidade pública 8 vagas. Temos que pensar que esse debate do DCE aqui não era para estar acontecendo aqui. Era para estar acontecendo lá na Federal, onde devíamos estar todos sem pagar mensalidade, com qualidade de ensino e pesquisa. E acho inclusive que muitas políticas são difíceis de reverter. Mas nós estamos aqui não para discutir se é difícil reverter. Nós estamos aqui com toda a dificuldade para reverter. Inclusive eu acho, só para poder concluir, eu acho inclusive que assim, nós somos contra os cortes de manutenção, mas nós estamos muito a favor da manutenção do estudante na universidade, que é muito diferente. Nós somos a favor do estudante se manter, mas não adianta, porque eu vou te falar qual que é o censo do MEC no último censo, em 2015. Se entra mais estudantes na universidade, mas o número de formandos é o mesmo, ou seja, existe uma evasão concreta da realidade do estudante. Inclusive, posso dizer de própria boca, sou um cara que evadiu a universidade pública, porque não tive política de assistência estudantil do governo que me sustentasse na universidade. E isso é importante para dizer. E mais uma vez, tive que trancar 2 semestres na PUC. Sabe por quê? Porque não tem política de assistência estudantil para ProUnista. É necessário ter, e a gente só vai conseguir. E a gente só vai conseguir fazendo isso, cara. A gente só vai conseguir reverter a permanência do estudante. E eu quero muito reverter um processo que eu vou ver todos vocês e os filhos de vocês e tudo mais na universidade pública, com dinheiro público para investir em pesquisa pública que sirva ao povo e não na universidade privada. Daniel. Boa noite, meu nome é Daniel, do curso de História. É uma pena, minha pergunta seria direcionada a todas as chapas, mas tendo em vista que não quero fazer nenhuma crítica, mas o teor vanguardista do ambiente, eu vou direcionar a chapa, eu vou direcionar a minha pergunta para vocês. A chapa 2 já teve as 3 perguntas. Não, então beleza, eu vou direcionar para o Eduardo. O Eduardo vai ser bom de responder essa pergunta. Mas não, Eduardo, aqui, mas que todos pensem nessa pergunta. Então vamos lá, até anotei. Primeiro eu queria dizer que acima de disputa político-partidária, a importância dessa reunião aqui, da organização política dos estudantes, ela extrapola isso e ela é de extrema importância, tendo em vista o ambiente hostil e turbulento que nós vamos enfrentar nos próximos anos no âmbito da política nacional. Então eu quero perguntar, tendo em vista essa conjuntura turbulenta para ambos os lados, subentendendo os DCEs e DAs como instrumento de auxílio e incentivo da participação política, não só, mas também, né, no ambiente estudantil, quais são as propostas no sentido de aprofundar, aproximar e aperfeiçoar o debate científico, político e filosófico
com orientação de professores das grandes universidades do país, como USP e universidades federais de diferentes estados, para que possamos amadurecer nossas concepções políticas e um discurso, como o discurso do Bolsonaro, que homenageia o símbolo da ditadura militar, não seja aceito nem por estudantes, nem por qualquer pessoa no Estado democrático de direito. Porque eu acho que a liberdade de expressão ela é justa, mas não a liberdade de expressão que vai atentar contra a própria liberdade de expressão. Então, eu queria saber das propostas de discussões teóricas com professores, com especialistas aqui no ambiente da universidade, para todos os cursos, para que sejam amadurecidas as concepções políticas aqui. Então, deu uma expressão que meu pai usou muito lá em casa, da milho-rode. Muito obrigado. Inclusive, essa é a parte do nosso programa que eu construí. Essa parte eu cuidei pessoalmente dela, eu entendo bem. Aqui, o negócio é o seguinte: teoria não existe em política. Toda teoria é política, certo? A academia, meu filho, ela foi construída toda em cima de uma política. E a próprio discurso da neutralidade acadêmica, que vai tentar jogar para uma ideia sem política, sem partido, ela não existe. Infelizmente, como disse o Arno muito bem, a própria negação da existência de um partido é a negação da existência de não. É uma afirmação de um único, ou de uma única tese, ou de uma centralidade. Se você pensar em figuras históricas, eu vou citar dois grandes sociólogos. O primeiro, Karl Marx, que, por ser um teórico, um filósofo teórico, um político, não conseguiu adentrar a academia, certo? Como professor, que era seu sonho. O outro é George Simmel, mesma coisa. Tinha uma atuação mais enviesada junto à política e não conseguiu adentrar a academia. E isso é um fato, tá? Assumir que teoria e política são indissociáveis e é um mecanismo de dominação. Pois bem, o que a gente construiu, o que a gente pensa é o seguinte: o DCE tem que promover aqui uma sequência de debates em todos os campos, todas as áreas, certo? E trazer para a universidade, não só dentro desses ambientes aqui, não. O que a gente propõe é construir esse tipo de debate fora. Construir esse tipo de debate num gramado, lá no Instituto de Ciências Humanas, pegar aquela Rosa dos Ventos, isso é um projeto antigo, até da minha antiga chapa do DEA de Geografia, colocar um professor ali no centro e os alunos